O tema do bate-papo de hoje é vício. E quando vem essa palavra em nossa mente, logo pensamos em quê? Em jogos, internet, pornografia e até mesmo vício pelo trabalho, que é muito comum, não é mesmo? Mas a minha pergunta é, o que caracteriza um vício? É com vocês. Obrigado, Rejane. Vou transferir a pergunta para quem entende desse negócio, o psicólogo aqui, que é o psicólogo da roda. Ô, Aender, esse negócio, o que caracteriza um vício? Então, Cássio, de modo bem geral, né, a gente pode caracterizar o vício como as atividades que os indivíduos praticam de forma compulsiva e que traz algum comprometimento social ou a qualidade de vida dessa pessoa. Então, a compulsividade é uma marca do vício, aquela coisa assim, que a pessoa perde o domínio. Sim. Ela é mais forte que ela. Ela não tem controle, né, sobre aquela situação, aquele tipo de comportamento que ela, né, vai fazer repetidas vezes sem ter a noção exata, assim, né, de tempo, de limite, de controle mesmo daquilo. O pastor, antigamente a gente tinha vícios mais condenados, né, nas igrejas, né, pastor Mário? Hoje parece que o leque se abriu, né? Porque antigamente era o quê? Cigarro, né? Cigarro e bebida, né? Cigarro e jogo também, às vezes. Jogo de azar também. Jogo de azar. Né? Como é que a gente lida hoje? Porque abriu tanto leque, tem tantos vícios, né? Abriu bem, né? A gente hoje temos que trabalhar muito baseado dentro das escrituras. Aquilo que faz mal para o seu corpo, que você vai praticando e praticando, que só traz consequência ruim para você, a gente considera como vício. Porque o corpo, a gente tem que... O corpo, ele foi construído para ser templo do Espírito Santo. Não é o álcool em si, a bebida em si, que ela vai fazer mal. É o excesso dela que vai causar mal para o meu corpo. Né? A mesma forma o cigarro, ou outro vício qualquer. A mentira é um vício, nós já participamos essa aqui, questão, né? do cigarro. Eu nunca fumei, tá? Só para dizer que eu não estou fazendo aqui apologia ao fumo. Pode ser algum, nunca fumei e eu tenho até intolerância, um pouco de asco ao cheiro do cigarro. Mas a Bíblia não fala, não fumarás. E aí? De onde que tiraram que não pode fumar? Tem base bíblica isso? Pode responder. Diretamente não. Não. Né? E aí? Mas, obviamente, o apóstolo Paulo fala que o corpo pertence ao Senhor. Então, né, Coríntios capítulo 7. O que a gente percebe é que existe um princípio por trás, né, da manutenção do corpo. Como bons mordomos, né, da criação, a gente tem que pensar que o corpo, né, em algum sentido, ele deve ser priorizado porque ele pertence a Deus. A gente não pode, a gente já está submetido ao pecado. Então, deteriorar, né, o corpo, né, e aí eu estou pensando no cigarro nesse sentido, né, porque hoje você vai ter questões mal, sobre, né? Isso. Né? Eu não conheço nenhum benefício que o cigarro possa causar. Né? Aparentemente, no momento que você está fumando, você tem aquela sensação de bem-estar. O pessoal que fuma fala. Né? O pessoal que fuma fala que dá bem-estar. Você fica calmo. Muitas vezes, até a própria medicina, não, você fuma para você calmar. Aparentemente. Mas o mal que o cigarro faz para o pulmão não é uma brincadeira. Agora, o cigarro tem uma substância que causa vício. Tem mais de 2.000, né? Que causa dependência, não é isso? Na verdade, o nosso cigarro, né? Esse que é o mais utilizado... Nosso ou deles, né? O daqui, né? Mais comercializado, ele tem, além das substâncias, né, que produzem lá nos neurotransmissores, né, essa sensação de bem-estar, né, a nicotina, por exemplo, ela tem muitas impurezas, né? O tipo de tabaco que é usado tem muitas misturas. Você vai ver isso aí na internet, mais de 2.000 tipos de substâncias podem ser encontrados nas amostras, né, do tipo de tabaco. Então, assim, o que faz a sensação não é o chumbo, essas né, outras substâncias que são prejudiciais ao corpo, ao organismo. A nicotina, ela é um estimulante, ela produz essa sensação, né, ela ativa... E a pessoa, ela acaba viciando por causa do bem-estar ou da sensação? É mais ou menos como o álcool, por exemplo? Porque eu já vi pessoas assim que tomam cerveja sem álcool. Eu acho até interessante, assim, tomar a cerveja sem álcool. Porque normalmente as pessoas que são alcoólatras tomam álcool por causa do entorpecimento que o álcool provoca, não é isso?
né? Há até um engano sobre isso, porque o álcool é uma droga depressiva. Existe um elemento cultural muito forte no álcool, né, aqui no Brasil principalmente, porque em termos de estudos, o álcool ele deprime. Ele é diferente, por exemplo, da cocaína, né, que é estimulante. O que a gente vai perceber assim, é que existe uma associação do álcool à violência doméstica, principalmente. Sim, sim. Né, isso tem vários estudos, e há uma verdade nisso. O ponto, Cássia, que a gente precisa considerar, em alguns casos, é de verificar a situação também do ambiente em que essas coisas acontecem. Né? Um ambiente violento, estimulado por álcool, né? Regado ali a álcool, ele vai produzir mais violência. Uhum. Né? Embora o álcool seja uma droga depressiva, né? Ele causa... né? Quem já bebeu alguma coisa sabe, né, que um pouco de álcool você começa a ficar sonolento. Por exemplo, questão do álcool. Se não tem nada de cigarro na Bíblia, álcool tem. Álcool tem. E aí, como é que é isso? Pode ou não pode? Não pode embriagar, é o que a Bíblia manda. Uhum. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, não, eu não vou embriagar, mas eu posso beber. E nós sabemos que tem, né? Muitas pessoas que... Agora, só que a pessoa esquece que tudo começa devagarinho. Eu tenho uma foto minha lá em casa, que eu tinha 6 ou 7 anos, sentado numa mesa, eu, meu pai, alguns tios, e na mesa uma garrafa de cerveja e o meu copo de cerveja ali. O meu copo de cerveja. 12 anos? Não, que 12, eu tinha 6 ou 7 anos, 7 anos mais ou menos isso. Mas aquilo era chico, o pai ficava orgulhoso, o filho bebia, ele era homem. Então começava ali, o exemplo veio de cima. Né? Então, o beber a cerveja me tornava mais homem. O tomar a cachaça me tornava homem. E aquilo começava numa brincadeira. Culturalmente, você foi inserido. Um copo não faz mal, mas ninguém fica num copo. Agora, tem uma questão interessante. Por exemplo, é vício ainda, pastor Márcio. Se a pessoa não se embriaga, tá? Se ela toma, por exemplo, um copo de vinho todo dia, mas ela tem que tomar todo dia. Isso é vício? O fato dela tomar um copo, não se embriagou, mas todo dia, se ela não tomar, ela sente falta. Isso é vício? Voltar naquela definição, né, que eu dei no início, não traz nenhum tipo de comprometimento social. Né? O que existe é um estigma, né, a respeito do álcool na nossa cultura, que ele que produz todos esses males, e que não é uma verdade. Nem bíblica, né? O apóstolo Paulo, ele instrui Timóteo a tomar um pouco de vinho por causa de um problema que ele tinha lá no estômago. Uhum. Né? A gente lembra disso. O pastor está citando aqui Efésios, né? Capítulo 5, não vos embriagueis com vinho. Né? Então a gente percebe que, em termos bíblicos, não existe uma condenação ao álcool. Né? O que a gente pode pensar, a partir de outros princípios, é sobre o não controle, né, a compulsividade por aquilo ali, que vai levar a outros males, que aí tem a ver com as compulsões da carnalidade. Mas, por exemplo, vício de café, existe? Existe. E aí? É um vício também. Mas a igreja aceita. O vício de álcool a igreja não aceita, mas café pode, né? Eu tive no Sul um tempo, então muitas vezes lá a gente assustava que o pessoal tomava vinho e em algum lugar até cerveja. Os crentes? Então, quando eu fui questionar, o que falaram comigo assim, mas eu fui na sua casa, você toma café? Qual que é pior, o café ou a bebida? Aí, entendeu? E realmente o café, eu não sou muito chegado a café, mas não por serviço, eu não gosto de café. Eu tomo café, inclusive está aqui minha xicrinha. Olha o tamanho da xicrinha, da benção da xicrinha. Eu tomo para não ficar com... porque o café é estimulante, né? Então, assim, eu tomo... É incrível, as pessoas não acreditam. Você não gosta? Eu tomo antes da aula da faculdade, tomo antes do programa, para dar uma acordada. Mas eu não gosto. Agora, eu conheço pessoas que são dependentes de café. Se não tomar café... Aí é vício. Nesses termos, sim. A pessoa descobre que é. Embora, Cássia, esse critério do comprometimento social, ele é muito significativo para a gente definir, né, o nível, o grau de vício, se a gente pode chamar assim. Porque o café, assim como a cerveja, de forma moderada, não trazendo comprometimento social, nem, né, para a qualidade de vida da pessoa, e nem para o núcleo, né, familiar, social daquela pessoa, eu não vejo como vício. Então vou pegar um comprometimento social, que eu estou gostando
toada aí. Tô aqui com essa bênção nas mãos, né? Eu sou da época isso aí que a gente não tinha nem o telemóvel, que em Portugal fala telemóvel, né? O telefone celular. Era telefone de ficha, a gente levava ficha, né? Para botar no orelhão e tudo. Essa bênção aqui, né? Eu não estou sendo irônico, não. Ela é uma bênção, por exemplo, você está mandando mensagem, ó, por exemplo, que legal, quem mandou aqui, a pessoa é recém-convertida, é o Beto do Espírito Santo. Olha que legal que ele fala. Boa tarde, irmãos abençoados. Que bênção maravilhosa ter um programa desses nesse horário, tirando nossas dúvidas. Parabéns. Sou um cristão que me converti há menos de 1 ano e sinto a presença do Espírito Santo em minha vida. Mas quando eu não era convertido, gostava muito, mas muito mesmo, de séries e filmes sobre máfias. E mesmo agora não consigo parar de gostar. Caracteriza isso um vício? Eu preciso ser liberto disso? Aí entra no negócio do comprometimento social. Comprometimento social. Né? Então vamos pensar, usar o smartphone. Tem hora que eu percebo que as pessoas não conseguem se libertar disso. Tem gente que é viciada em série. Ele está falando de filmes de máfia e tudo, mas hoje em dia os jovens eles são viciados em séries eu não vou citar o nome de empresas aí, não, mas. E é engraçado, você chega em casa e a pessoa nem te cumprimenta direito. Exato. Porque está lá vidrada. Aí sim, aí é o vício. Isso é um comprometimento social grave. Pensa que na família cristã, quantas famílias não têm o hábito do culto familiar, mas mantém ali aquele vício, né, de chegar, a primeira coisa que faz é ligar a televisão, né, sem mesmo cumprimentar a esposa, os filhos. Então, existe um comprometimento. Por menos grave que a gente possa, né, qualificá-lo, a gente percebe que existe um distanciamento no núcleo familiar. Isso é um comprometimento que, né, a gente já falou aqui em outros programas sobre educação infantil. Esses filhos vão ser comprometidos. Agora, esse irmão aqui, ele precisa ser liberto? O que vocês acham? Olha, se eu for olhar por ele aí, eu vou precisar de libertação. Porque eu gosto de um filme de bang bang. É mesmo? Gosto. Mas como te compromete? Eu vou na linha aqui do... Te compromete socialmente? Não. Eu, por exemplo, o futebol não é algo hoje que é terrível. Né? Terrível, que eu falo assim, a pessoa deixa de fazer coisas por causa do futebol. Não, mas tem um culto num dia de um jogo Cruzeiro e Atlético. A nego não vai no culto. Só vai depois que termina. Não, mas futebol só é visto quando torce pro Galo, né, Fininho? Não, tá aqui. aí você enganou. Não poder heresia, não. Mas tem gente que é viciada em futebol. Tem que compromete socialmente, né? Não consegue conviver, não é isso? Sim. Claro, eu gosto de futebol, mas pessoas... Novela. Sim. Tem pessoas que larga o serviço, chega em casa, sentou, tem que assistir a novela. Se não assistir a novela, ele não está bem. Larga tudo pela novela. Isso é lamentável, né? É uma série de coisas. Esse celular, esse WhatsApp da vida também é outro. Né? Muita gente chega, sai, a gente, o esposo, o filho, a esposa, senta numa mesa. E cada um com o smartphone. Vamos conversar. O cara tá namorando pelo WhatsApp, moço. Mas é lamentável. Não é? É verdade. Não, mas é surreal. Eu fico assim, eu fico observando e me policiando também, porque eu trabalho com esse aparelho. Né? Eu tive que trocar, esse aqui é novo, comprei faz semana passada, que o meu antigo quebrou. Porque eu preciso dele até para interagir. Olha que legal, por exemplo. Né? Ele pode ser útil, pode ser nocivo. Né? Eu acho que agora ele está sendo útil. Olha que interessante. Uma pessoa, a gente... comentou aqui da cerveja como vício, e eu falei, tem gente que até toma cerveja sem álcool. Aí o Rafael pergunta, ele é da Assembleia de Deus de Missões, né, lá de Betim. É pecado tomar cerveja sem álcool? O que vocês acham? Eu sei que a gente está falando de vício, mas, mas eu acho que tem a ver aqui. Posso dar uma opinião? Nós vamos bater papo aqui. Sinceramente, pecado não é no sentido assim... Opa, desculpa aí, pessoal, bati na mão no microfone. Tomar cerveja sem álcool, não vejo pecado algum. Agora, eu acho que se a pessoa é líder e ela está num ambiente público, está tomando a cerveja ali, ela pode estar gerando... Esse é o problema. Nos demais ali, que até a pessoa sabia que aquela cerveja não tem álcool, que o pastor... Ele não vê que ela não tem álcool, não, né? Ele vê que ela tem álcool. O Paulo fala, foge de toda aparência do mal. Exato. Então, não me é dado a permissão de sentar num restaurante, de sentar num ambiente público, como você disse, e pedir me dá uma sem álcool. Eu sei que eu não estou sendo acusado por mim daquilo. Sim. Mas acontece o seguinte, vai passar uma pessoa
pastor Mário Lúcio bebendo cerveja. Ele não quer saber se é sem álcool. Agora, ele quer saber que é cerveja. Eu não sei se vocês entendem. Ô, Vanessa Anício? Sim. Você pergunta pro Leandro, pro Samuro se eles entendem. Porque tem jeito de fazer frango, tem umas comidas que a gente bota cerveja. Você pergunta para eles se cerveja sem álcool dá para fazer essas comidas. Porque eu não sei se dá para fazer ou tem que ter álcool. Tem cerveja ter álcool, assim, né? Tem cerveja que tem comida que é temperada. Tem que ser temperado com álcool, né? Não, porque aí o pastor comprar para fazer. O problema é a pessoa embriagada com isso, né? Oi. Quando você coloca alguma bebida alcoólica na comida, o álcool evapora. Ele evapora. Obrigado. Mas o sabor fica, né? Mas fica o sabor, é isso? Fica o sabor. Eu tô a princípio, eu não entendo dessas culinárias assim, não. Mas eu já vi gente fazendo com vinho, Sim. né? Com álcool. Várias comidas mais refinadas são, né, feitas com álcool. Uma Páscoa lá na nossa igreja, eu temperei o pernil do cordeiro com álcool, assim. Sério? Né? Ficou maravilhoso. Nossa. E o problema todo é que o álcool, você vê uma pessoa bêbada, socialmente, vamos dizer assim, ele é aceito. Ele não é marginalizado, entre aspas. Agora, a diferença é que isso estimula a pessoa, ao contrário da droga. Porque a droga não. Você vê um maconheiro, você vê um cheirador de pó, o cara já é marginalizado. Então, a pessoa que não tem coragem, graças a Deus por isso, de apelar para essas drogas, ele vai para o álcool. Porque o álcool também é socialmente aceito, assim, se vende, né? É a droga lícita, né? A pior droga que tem, porque tudo começa com ele. Tudo começa com a cervejinha, com a pinguinha na hora do almoço, e aí vai aumentando. Aí, como ele diz, na hora de um aperto, na hora da dificuldade, ele não tem para onde recorrer, ele vai para o álcool. Ele quer bebida, ele ficando tonto. Eu estou falando isso porque eu já passei por isso. Fui alcoólico inveterado, de eu chegar a ponto que eu ficava tonto com um pouco d'água. Eu chegava no bar... Como é que é? Eu chegava no bar, o dono do bar ficava me olhando. Eu falava assim, que eu tomava uma cerveja e uma cachaça. Aí eu falei, põe uma para mim. Aí ele punha e ficava olhando. E eu reparei que, de uns tempos, o pessoal ficava olhando e quando eu tomava, eles riam. E eu, muitas vezes, tomava aquele líquido, né, e ficava bêbado. Não era cachaça? Eu estava tão bêbado que ele punha água e eu ficava tonto com a água. Que isso? O psicólogo, explica isso aí. Que é isso? Isso é autoindução? O que é? Condicionado. Condicionado. Era. Agora, esse negócio de vício é tão sério. Eu vi aqui em Belo Horizonte, eu fiquei chocado com essa questão do vício de álcool. Eu estava parado no semáforo e vi uma pessoa andando em direção ao supermercado. Sabe essas garrafas de álcool? Ainda vende, que seria o álcool gel e o álcool líquido. Aquele... Gente, o cidadão estava tomando aquilo. Sim. Mas o ponto que o vício chega na vida da pessoa, de tomar álcool puro... É igual a época da maconha. A maconha, o sujeito começa só com a erva, quando chega num ponto, a erva já não faz mais efeito. Aí ele apela. Aí ele vai molhar a seda, que chama de seda, né? Aquele papel que ele enrola, vai molhar aquilo ali no éter, que aí ele vai ficar mais doido ainda. Para de ensinar, pastor. Pô, precisa esses tempos. O senhor estava falando de Coca-Cola, que o senhor tinha... Também. Não, eu sou vidrado, eu gosto de uma Coca-Cola. Qual a diferença de ser vidrado e ser viciado? Não, é viciado. Mas eu não sei comer sem tomar Coca-Cola. E agora que eu estou me controlando, né? Eu não... Inclusive, se a Coca-Cola quiser patrocinar a gente aqui, por favor. Por favor. Manda uma caixa lá pra casa. 98402. Mas vem cá, voltando ao comprometimento social. A gente fala, eu sou viciado em Coca-Cola, mas se não compromete socialmente, não é um vício. Nesse caso social, eu parto do indivíduo, né? Então, assim, a Coca-Cola tem... Né, há controvérsia sobre o que eu vou falar, né? Mas o que a gente sabe sobre quantidade de açúcar... Faz muito mal. Faz mal para o corpo. Né? Então, é um comprometimento individual que precisa ser considerado. Assim, então nós estamos estendendo o conceito. Eu acho então não é só social, é também individual. Que parte do indivíduo e compromete o todo. O todo. Eu tenho 70 anos. Faço agora, terça-feira. Opa, que legal. 70 anos. Né? E que eu tomo Coca-Cola tem muitos anos. E sobreviveu. Até agora não tem, assim... Mas a Bíblia fala que esses sinais acompanharão os que creem. Falarão em novas línguas, beberão... Então, agora, é uma questão de gosto. É igual a pessoa que bebe cerveja. Quando eu bebia cerveja,
havia competição no bar, porque eu sabia o seguinte, podia tirar o rótulo da cerveja. Se eu sempre colocasse outra cerveja que não era a que eu gostava no meu copo, eu sabia, pelo gosto. Eu sabia, entendendo? Então, eu só tomava aquele tipo. Eu tinha prazer de tomar aquela cerveja. Era ela que eu tomava. Você tinha era ela. Muitas vezes eu ia tomar a concorrente, eu não sentia bem. E eu fui treinado para isso, porque eu fui trabalhar na empresa, então nós éramos treinados a sair, muitas vezes chegar num bar, você está tomando a cerveja concorrente, a gente, sem querer, querendo, esbarrava na sua mesa para jogar a garrafa no chão. Misericórdia. Aí você, me desculpa, desce para ele aqui por minha conta. Pode ser meia dúzia, mas da minha cerveja. Não, mas eu não bebo dessa. Não, toma dessa para você experimentar, vamos beber junto. Aí você bebia para levar o sujeito a tomar a sua cerveja. Olha só. Estratégias de marketing cervejeiro. Nós éramos treinados para isso. Oh, meu Deus. Olha só, o Cleverson, que é de Oliveira de Buriti... Não, Cleverson Oliveira, que ele é de Buriti, Minas Gerais. Eu era viciado em sinuca. Olha que interessante, viciado em sinuca. Jogos. O pastor era viciado em jogos? Não, sinuca não. Sinuca não. Sinuca não. Ai, meu Deus. Meu pai era viciado em sinuca. É mesmo? Sinuca. É um jogo gostoso. Depois eu queria saber, se você sabe, me ajude, qual a diferença de sinuca para bilhar? Nunca descobri a diferença. Vocês sabem? Acho que são as regras. Regras. Bom, vamos lá. Eu era viciado em sinuca, passava o dia inteiro no bar jogando, perdendo dinheiro. Olha... Viajava atrás de torneios, né, gente, era feio o trem, Cleverson. Baralho. E atrás de torneio, não conseguia ficar nem um dia sem jogar. Aí é vício, né, gente? É, baralho, nossa. Então, mas, só para completar 21. Aqui. Mas graças a Deus, hoje eu sou liberto. A expressão é legal, liberto para a honra e glória do Senhor. Eu sou discípulo da Igreja Batista Celular do pastor Leandro. Caramba, que interessante, sinuca, hein? Eu queria usar nesse exemplo, cara, só para a gente deixar bem claro assim, essa questão do comprometimento. Pensa, por exemplo, na época do meu pai, lá eu acompanhava lá o Rui Chapéu. Rui Chapéu. Famoso, né? Então, assim, ele era um profissional que vivia disso. Então, a gente não pode falar que ele é um viciado. Você vê que tem um componente cultural, né, que vai fazer uma distinção clara entre o que a gente está chamando aqui de comprometimento e o que, no caso aí do Rui Chapéu, seria uma profissão. Isso é um esporte, né? Um esporte, ele está praticando. O que define, eu acho, assim, o ponto, né, entre vício e não vício é a compulsão, né, por aquilo e o comprometimento que vai trazer. Pensa, se, né, o nome dele é... Eu vou voltar aqui rapidinho, é o Cleverson. O Cleverson, né? Se ele trabalha o mês inteiro, aí vai para a jogatina e perde... né, uma parte ali, ou todo o dinheiro, que é o que acontece com quem tem esse tipo de compulsão. Bingo. Ele compromete a família. Bingo. Bingo. 21, cacheta. Sim. Truco. É um jogo até gostoso, né? Que o pessoal gosta, mas... Pôquer. Quantas pessoas o jogo perdem? em si não tem mal, né? As coisas em si mesmo não são ruins. A questão é o que nós fazemos com ela, né? É o tipo de relação que você mantém com aquilo e que vai comprometer, né, de alguma forma, você mesmo, sua família, né, a manutenção da casa. E é bom as pessoas que estão nos assistindo saber o seguinte, nós somos pastores, mas antes de ser pastores, nós somos pessoas. Então, por exemplo, eu falo muitas vezes de coisas que eu tenho experiência, porque eu passei por isso. Sim. Tá entendendo? Eu não nasci santo, não. Quando eu nasci um santo, aqui nasceu um... Não. Tia Auréola. Não tem isso, não. Se você está vendo aí, pode repreender, né? Mas a gente, né? E nem tão pouco fazemos apologia disso. O álcool é um mal? É. Nós temos visto famílias serem destruídas pelo álcool. A droga é um mal? É. E como libertar? O jogo também. O jogo, quando leva a vício, eu sei que famílias são destruídas. Porque o pai ou a mãe, de repente, é viciado em pôquer, truco, bingo, sinuca, a valer, né? A dinheiro. E toda muitas a renda vezes vai gasta. ali. As pessoas não querem. A gente tem que partir para a Bíblia o seguinte: nós temos direito de escolha. Eu posso escolher ser viciado ou não. Eu posso querer isso ou não. Então, é um direito de escolha. Agora, a gente tem que saber escolher para não entrar pelo cano. Porque o que acontece é isso. O irmão é psicólogo. Ele tem a maneira dele de trabalhar nessa área através da mente da pessoa. Mas nem sempre funciona, não é verdade, irmão? Tem sempre que você tem que ter uma área espiritual que é afetada por isso. Pode ser uma doença ou ainda? Então, para muitas entidades internacionais, é uma doença.
eu entendo que em alguns casos a compulsão ela se torna doença grave. Mas aí vai para a alopatia ou a psicoterapia resolve? As duas, dependendo do caso, as duas. Eu já trabalhei 1 ano e meio numa casa de recuperação, lá em Contagem, né? Trabalhava só com drogaditos, né? Viciados, e a gente vê de tudo, né? Nesse contexto em que as questões sociais e emocionais acabam influenciando muito nas decisões que as pessoas tomam para, né, aliviar certos tipos de tensões com um vício, né, seja ele qualificado aí como mais ou menos nocivo, né? No caso das drogas, aí, que era o que eu lidava diretamente, o que é invariavelmente perceptível é que todos eles, né, têm uma história de vida que foi influenciada, assim, principalmente no núcleo familiar, né, e que os levou àquilo. Então, o gatilho pode ser o quê? São vários casos, cada caso é um caso, né? O que a gente percebe muito são as frustrações da família, falta de organização, né, no núcleo familiar, né? Famílias, quanto mais desestruturadas, né, quanto menos vínculo, por isso que eu acho que a internet traz um comprometimento social grave, porque o distanciamento, né, da relação familiar vai produzir filhos que ficam à margem ali da casa. Às vezes você chega na casa, cada um num cômodo com o seu smartphone, sem interação. Eu costumo dizer, eu vejo isso na minha experiência clínica, nesse tempo que eu trabalhei, eu vejo que a maior parte dos vícios ele é alimentado por um ressentimento. É alguma coisa que a pessoa quer lidar com a história do passado dela e ela fica ressentindo daquilo. E quanto mais aquilo, né, vai sendo retroalimentado, mais vai gerando uma ira, frustração, e ela quer compensar isso de alguma forma com a prática. Né, com a prática. Deixa eu chamar, então, uma pergunta da nossa querida Regiane, nossa repórter, ainda falando sobre vício. Vamos lá, Regiane, mais uma pergunta, por favor. Eu trago agora um dado de um estudo feito pela Universidade de Oregon, nos Estados Unidos. Ele mostra o seguinte: alguns comportamentos são gatilhos para a prática de maus hábitos, como fumar, beber, jogar. A minha pergunta é, algumas pessoas são mais propensas ao vício? É uma questão interessante, né? Tem gente mais propensa? Homem, mulher, adulto, criança? Que é a experiência de vocês? Então, depende de cada caso também. A gente sabe, por exemplo, que os homens estão mais propensos ao álcool do que as mulheres. Ah, é? Existem pesquisas sobre isso. Algumas drogas, né, são mais... geralmente a população masculina está mais envolvida. Mas será que não é uma questão social? Ou você acha que é biológico isso? Eu acho que tem fatores genéticos e ambientais envolvidos. A gente tem que sempre analisar os dois. Porque, voltando àquele assunto sobre se bebe ou se não bebe, a igreja cristã precisa ensinar sobre liberdade cristã. Com responsabilidade. Que é a responsabilidade cristã, né? Uhum. A gente é responsável pelos nossos atos diante de Deus. Então, não basta dizer o que é ruim e o que não é ruim. Ou proibir, né? Chegar assim, não, é pecado e pronto. Exato. Cada caso é um caso. Pensa por você. Eu gosto muito de citar Coríntios 8, 9 e 10, quando Paulo vai tratar ali daquelas carnes sacrificadas. Ele está tratando de um problema da liberdade cristã. Porque ele faz distinções ali muito específicas. Olha, se você for lá no mercado comprar, beleza. Se alguém te convidar para ir à casa dele, ele estiver servindo aquela carne, come sem dor na consciência. Não pergunta também não. E também não pergunta. Mas se o dia que você for lá e comprar naquele açougue, sabendo que aquela carne é sacrificada... Paulo ainda muda a história, ele fala, você está se associando com demônios. Ou seja, a questão da espiritualidade está envolvida ali naquele comportamento. Então, Paulo está ensinando sobre como usar a liberdade cristã. Como a gente aplica isso hoje? Pensa uma pessoa que ela foi exposta ao álcool desde a infância. 6 anos de idade. 6 anos de idade. Essa pessoa, na minha opinião, ela não pode passar perto de um canequinho de cachaça. Claro que não. Porque ela precisa saber fazer o uso da liberdade dela, que é diferente de alguém que... A liberdade, inclusive, de dizer o seguinte, eu não posso. A liberdade de... Problema sério. De poder escolher não fazer. Não fazer, porque também é liberdade, não é? Porque quando você fala, eu posso fumar, ótimo. A questão é se você pode não fumar ou não beber. É interessante isso. Isso que é a questão. Eu posso não fazer isso? Porque se você fizer essa pergunta para si mesmo e constatar que não, você é viciado. A palavra fala assim, se o teu olho te faz pecar... Arranca, né? Arranca ele fora. Tá certo? É o que ele fala. Então, ele manda não brincar com pecado, no caso aí. Sim. Então, é o mesmo caso do vício. Eu tenho problema com álcool. Eu não posso brincar com álcool.
Eu não posso me dar o luxo de querer tomar um copinho de cerveja. Exatamente. Ou tomar um copinho de vinho, porque eu não vou ficar. Tem até a questão genética aí, Não, né? Então, o metabolismo... Você tá entendendo? É o metabolismo, né? Se eu sentar para tomar uma cerveja, eu não vou tomar uma cerveja 12. Sim. Eu bebia era muito. Então não adianta eu querer, não, vou tomar aqui só para tomar. Não, eu vou tomar até me embriagar, porque o meu prazer vai ser ficar tonto. E eu ser tonto é uma coisa. E o vício ele é tão profundo que o cara começa a arrumar desculpa. Pô, fulano, por que você bebe? Ah, eu bebo para esquecer, pô. Mas esquecer o quê? Esqueci. Ou senão o outro vai dizer, por que você bebe? Ah, eu bebo porque é líquido. Se fosse tablete, eu comia. O cara tem desculpa para tudo. Ele quer beber. Agora, isso eu falo, pode ter uma opressão do outro lado, que é o lado espiritual. Exato. Os demônios que agem nessa área. Porque o vício, ele tira a alegria de todo mundo. O vício não contamina só a mim, contamina a minha família. Minha mãe pois é, você falando de demônio, eu não sou especialista nessa área. Ô, Vanessa Nício. Eu sabia que você ia me chamar na conversa para falar desse assunto. Que você que é especialista em demonologia. Não, que eu tô falando que a Vanessa e eu nós não entendemos bem desse negócio não, né, Vanessa? Mas eu já... Graças a Deus. Graças a Deus, né? Não, porque a gente conversa também, usando o smartphone, a gente conversa, a Vanessa no trabalho, eu em outro lugar, a gente montando as pautas. Você ouviu falar de um negócio que tem uns demônios, tem um demônio que é da área sexual? Tem. Eu acho que tem um que é... O demônio da área sexual é pombagira. Pombagira. Tem um tal de Maria Padilha Maria também? Padilha, tem Não é minha especialidade. Então, vocês não tem entendem. Maria Padilha, tem o Tranca-Rua, tem o Caboclo Viludo, tem o Sete Flechas. Não, para que senão a Vanessa vai sair de lá. Faz o nome do... Todos nós saindo aqui do controle, tá? Tem aquele que age só nessa área, né? Pois é. Zé Pilintra é o Zé que age na Pilintra. área da bebida. Pois é. Então aí que tá. Né? Olha só, vamos pensar na área sexual. Esse aí da pombagira. Aí. O pombagira ele faz você mudar, você ou ter vontades excessivas de sexo ou faz você mudar de sexo. Pois é. Então, olha só, uma pessoa que é viciada em sexo, porque há casos de pessoas que são viciadas em sexo. Sim. Não é? No caso da libertação desse vício, tem que... vou chamar libertação. Esse processo passa por uma dimensão psicológica, mas também passa por um processo ali de exorcismo, de libertação. Como é que vocês entendem isso? Tem que passar, irmão. Nós temos que voltar a ser o seguinte, o Senhor falou assim, os sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão os demônios. Eu tenho que tomar posse disso. Agora, eu tenho que me preparar para fazer esse trabalho. Porque o que acontece? Os demônios, o trabalho deles é fazer com que... é ofender a Deus. E ofender a Deus é fazer com que nós nos destruamos e saiamos da presença de Deus. Então, esse é o trabalho do demônio. Então, o demônio quer uma família desestruturada, quer uma pessoa desestruturada, ele quer isso. Então, ele age por fora. Muitas vezes a pessoa está na igreja, está ouvindo, mas ele tem uma doutrina que chama tricotomia, não é isso? Corpo, alma e espírito. O espírito e a alma. O espírito coloca em contato com Deus e a alma em contato com as coisas materiais. Então, a carne e o espírito, os dois lutam. A carne para tirar a pessoa da presença de Deus, a carne é prostituição, adultério, roubo, bebedice, ciúme, mentira e uma série de outras coisas mais. Tá? Isso é a carne. O espírito não. O espírito ele tem prazer de comunicar com Deus. Então o espírito quer que eu vá a um culto, que eu ore, que eu jejue, que eu leia a Bíblia, porque o espírito é alimentado pela palavra. Então, eu tenho que ver quem é que eu vou alimentar. Se eu quero abandonar vício, eu tenho que dedicar minha parte espiritual. Eu tenho que entregar, eu tenho que entregar minha vida para Jesus, independente de religião, independente de denominação, entregar minha vida para Jesus para eu ser liberto, porque Ele é que vai me libertar. Agora, essa questão da carne, né, pensando na perspectiva da velha natureza, né? Paulo fala, despojando do velho homem, né, que a gente se revista da nova criatura. Essa velha natureza... nos homens de sexo masculino, parece que há uma propensão não só para o álcool, parece que para a pornografia ainda é muito forte também.
de novo, isso você acha que é uma questão mais cultural? É cultural, mas tem mudado, Cássio. Os estudos recentes têm apontado assim, que o número de pornografia entre mulheres feminina também aumenta muito. Mas que coisa tão lamentável, uma área muito terrível. Rapaz? A homofobia, o pessoa que tem pedofilia. Agora, isso aqui, tá uma casa a muito internet séria. ajuda muito a questão da pornografia, né? É o principal responsável, né? Porque o essa proliferação é o bom, bonito e barato, né? 3B daí. Então, assim, o acesso é muito fácil. Porque antigamente era banca de revista. Não sei se você sabe, Cássio, mas cerca de 70% de tudo que circula na internet tem relação com a pornografia. Quanto? 70%. Meu Deus. Eu lembro, eu sou pesquisador, né, no meu trabalho, né, na faculdade, e de uns anos para cá, com o advento da internet, eu diminuí da biblioteca e estou indo na internet. E você tem um site de busca, que é o Google, todo mundo conhece. Você tem um Google acadêmico. Sim. Que você tem artigos científicos. Mas às vezes você não vai no Google acadêmico, você já vai direto no Google e digita uma palavra para pesquisar lá, para ver se você acha um artigo. Já aconteceu de eu digitar as palavras mais santas que tem, sabe? E aparece. Digitar anjo, digitar, sei lá. E aí, dentre as opções, parecem coisas pornográficas. Eu falo, gente, quase sempre. Que loucura isso aí, né? Tem pessoas que investem em marketing digital, não sei se é um outro assunto, mas você pode escolher palavras, assim, para você relacionar com outras palavras. E geralmente essas pessoas investem muito dinheiro, porque o mercado... Para fazer o link. Para fazer o link. Você digita uma palavra Jesus, aparece lá. Jesus. E aparece porque eles compram isso. Isso é pago, né? Isso tem uma estratégia, tem um algoritmo lá que eles fazem associações de palavras para que aí você pega um viciado em pornografia. Abre lá, né? O nome técnico é o pop-up, né? Aquelas telinhas que abrem lateralmente. Tem gente que tem que bloquear, porque né, quem tem um pouco mais de conhecimento, porque quase sempre aquilo é patrocinado. Porque as pessoas pensam assim, não, a pessoa tem que estar com má intenção para entrar na internet e ver uma coisa errada. Não necessariamente, né? Armadilhas, né? A própria estrutura já te conduz para isso. Não só na internet, mas televisão. Né? Infelizmente, alguns canais aí, você passa lá, toda a programação é levada para um determinado modelo de vida. Se ela quer que você, né? Talvez, eu não sei, a pessoa não tenha aquela consciência da sexualidade dele, tem alguma dúvida, a televisão está incentivando ele. E às vezes nem a liberdade de escolha. Na programação normal, né, pastor? Às vezes você está vendo um documentário, está vendo um jornalismo, e no intervalo, que seria comercial, os comerciais levam. E se a pessoa tem uma propensão, tem um histórico que leve para pornografia, por exemplo, aí desanda. Gente, infelizmente... acabou. O tempo nosso voou. Né? Quero agradecer ao pastor Mário, a Enda. Foi muito bom o papo. Vamos tentar retomar esse papo aí mais pra frente, tá joia? Tá bom. A conversa foi muito gostosa. Eu gostei demais. Eu acho que você em casa também gostou. Me desculpa, olha, eu consegui ler pouco aqui, mas também fiquei com medo de falar que eu tô sendo viciado. Valeu, querido, querida. Muito obrigado. Continue aqui na Rede Super. Pode ficar tranquilo. Nossa programação aqui não tem nada de ruim. Só tem coisa boa pra sua vida. Que Deus te abençoe e até amanhã, 12h15, com mais um bate-papo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.